Na sequência nós temos então as espécies de costumes, e aí são 3 as espécies. Nós temos costumes chamado de secund legem, que significa de acordo com a lei. Então, em relação a essa espécie, principalmente, aí é uma divergência na doutrina, tá? Para alguns, esse tipo caracteriza-se quando a prática social corresponde à própria lei. Então, são costumes segundo a lei, quando corresponde à própria lei. É denominado também de costume interpretativo, pois expressa o sentido da própria lei. A prática social, ela consagra então um tipo de aplicação das normas. Há autores que não admitem então essa espécie, mas de uma prática decorrente da lei. Veja, uns entendem que é uma prática que corresponde à própria lei, que essa prática, então, esse costume, ele é correspondente à própria lei. Outros dizem que é uma prática que decorre da lei, vai sendo, então, praticado de acordo, decorrente da lei. Então, tem uma divergência aí no aspecto aí que ele se daria na forma prática, tá? Seria a primeira corrente. Aliás, 2 correntes explicando essa primeira espécie. Depois nós temos a segunda espécie, chamado de praeter legem, que significa além da, um costume além da lei. Costume além da lei. Ele se aplicaria, então, supletivamente, de forma complementar, onde existe uma lacuna, onde uma determinada lei não prevê alguma situação, e aí o costume iria, então, suplementar. Então, além da lei. Existem alguns países que prevê, a Suíça, temos na Argentina como exemplo, e aqui também no Brasil, o costume ele vai assumir esse caráter de suplementação, onde há a lacuna da lei. Nós temos aí no artigo 4º da Lei de Introdução às normas do direito brasileiro, dizendo que, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Então, está previsto no nosso ordenamento. Caberia nessa espécie aqui. E depois nós temos a terceira, que é o costume contra legem, que significa contra a lei. É chamado, então, consuetudo abrogatória. Se caracteriza, então, pelo fato da prática social ela contrariar, então, as normas escritas, aquilo que o direito prescreve. Então, há uma divergência doutrinária em relação à sua validade, se esse costume teria validade ou não. É pensamento predominante que a lei só pode ser revogada por outra lei. Tá? Isso predomina na doutrina, existe daí discussão em relação a isso, por alguns doutrinadores. Em relação ao os valores que os costumes apresentam, qual é o valor dos costumes? No direito brasileiro, a lei é a principal fonte formal. Tá? Nós temos a lei como principal fonte formal. Artigo 126 do Código de Processo Civil. No julgamento da lide, caber-lhe-á aplicar as normas legais, não as havendo, recorrerá à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito. Em relação ao direito comercial, é previsto em alguns dispositivos, existe lá no 673 do Código Comercial, existe a previsão de aplicação dos costumes, então tem o seu valor dentro do Código Comercial. Na legislação trabalhista, muito utilizado. Então, segundo alguns professores aí, o costume é uma norma, na nossa realidade, é uma norma de direito do trabalho, que é admitida com maior ou menor expressão nos principais sistemas ali do direito. Tá? Então, o direito penal, por exemplo, em face do princípio da reserva legal, apresenta que não há crime, não há pena sem lei anterior. Tá? Então, a norma costumeira, daí nesse caso, não é admitida como fonte no direito penal. Em relação ao direito internacional público, o costume ele é uma fonte universal, mas não possui uma natureza taxativa. Tá? Geralmente, são elaborados aí tratados internacionais para tratar aí, então, do direito no âmbito internacional, principalmente aí, direito internacional público.
No âmbito do direito civil também há previsão, existe norma, possibilidade de aplicação de norma costumeira, está lá no artigo 569, Código Civil de 2002. E em relação à prova dos costumes, existe um princípio no qual os juízes diz que os juízes conhecem o direito, então as partes não precisariam provar então em relação a quais seriam os seus direitos, mas isso não tem aplicabilidade em relação aos costumes, tá? Os costumes daí não seguiria esse princípio. A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário ou costume, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim determinar o juiz. Isso está no artigo 337 do Código de Processo Civil. Então, quando se trata de costume, eu preciso então apresentar, eu preciso alegar e comprovar, tá? Os costumes podem ser provados de diversos modos. Posso também comprovar costume através de documentos, testemunha, vistoria. Então, de diversas formas é possível provar aí, certidões, enfim, são várias as formas que eu consigo comprovar assim de forma administrativa e judicial, como se dá uma norma costumeira. Então seriam os conceitos, as espécies, os elementos, como que se dá então, como que é a aplicação aí do direito chamado de direito costumeiro, hoje pouco utilizado aí pela maioria dos estados, a não ser de forma supletiva, como acontece e ocorre aí no nosso país, tá bom? Então nós continuaremos aí o nosso estudo na próxima aula, no nosso próximo encontro.